Olá a todos do sexto ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, a Índia Antiga. Então vamos. Origem e localização geográfica. Bom, a Índia, ela se originou no Vale do Rio Indo. E esse posicionamento, essa região, logicamente que foi muito favorável para os indianos. Assim como os outros povos que nós já estudamos, mesopotâmicos, egípcios, hebreus e etc. Todos eles foram favorecidos por algum rio. E no caso indiano foi o rio Indo. Por quê? Você se utiliza da água para o consumo próprio, para a agricultura e etc. Então, assim eles desenvolveram a civilização indiana, se aproveitando também dos rios. E hoje esse território indiano, parte dele faz aí parte do que é o território do Paquistão. Então estamos falando aí do Extremo Oriente. Tanto é que em outra aula estudaremos também a civilização chinesa. Bom, a partir de 2500 a.C., já existiam diversas cidades nesse território. Porém, uma que se sobressaiu, uma que foi mais importante do que todas as outras, foi a civilização arapense, que faz parte aí da cidade de Harappa. Essa cidade ela foi a mais importante e conseguiu dominar, assim, as cidades menores. Então era uma cidade muito desenvolvida para a época, com muralhas muito grandiosas. A base da economia para esses indianos, logicamente, que assim como todos esses povos que nós estudamos, era a agricultura. Essas civilizações são chamadas de civilizações fluviais. Por quê? Porque através dos rios elas conseguiram assim reproduzir a sua vida, todas que nós estudamos dentro desse contexto. Então, como o solo era muito fértil devido aos rios, no caso aí indiano devido ao rio Indo, eles produziam melão, trigo, arroz, cevada, entre outras coisas. Tudo isso era comercializado, como também a prática do artesanato, fazer objetos para vender, joias e etc. Então, isso que significa a base da economia, era o sustento dos indianos, que era tirado através da agricultura e também dessa prática do artesanato. Eu coloquei um mapa com a localização aí dessa Índia, Rio Indo, parte aqui, ó, pega do território do Paquistão, e a Índia é bem próxima à China aqui, ó. Sendo que a partir de 1500 a.C., um novo período começa para esses indianos. É chamado de período védico. Isso porque povos arianos, que seriam povos do Irã atual, conquistaram essa cidade de Harappa e construíram uma nova civilização. Por que tem esse nome, período védico? Porque védico vem de Vedas, que significa conhecimento. É um livro religioso onde se tem conhecimentos relacionados à religião. Conhecimentos esses escritos em sânscrito, que é uma das línguas atuais também dos indianos. Então, quando esses povos arianos eles passaram a conquistar e dominar Harappa, eles fizeram um sistema de castas, fizeram um sistema diferenciado no controle dessa população. O que é isso? Sistema de castas. As pessoas deveriam seguir assim a profissão ou as profissões dos seus pais ou das suas mães. Ela não poderia ter outra profissão. Daí que vem aquela expressão, filho de peixe, peixinho é. Se um pai fosse comerciante, o filho também seria comerciante. Esse filho não poderia ser sacerdote, por exemplo, uma pessoa ligada à religião, sendo sacerdote. Então, esse sistema de castas, ele funcionou até 1940. A partir da década de 40, ele foi abolido, ou seja, ele deixou de existir
oficialmente na Índia, mas até hoje, na informalidade, ainda existem pessoas que seguem esse sistema de castas. Vou explicar um pouquinho melhor isso. Bom, o ser divino, Purusha, ele foi uma espécie de sacrifício aos deuses. E assim ele foi cortado. Ao ser cortado, parte dele tornou-se assim os Brahmanes, que são os sacerdotes. Os Brahmanes são os sacerdotes, as pessoas que fazem mediação entre os deuses e a população. Outra parte foram os Kshatriyas, que são os guerreiros. Outra parte, os Vaishyas, que são comerciantes. Outra parte, os e, por fim, entram aí os Dalits, que significam intocáveis. Os Dalits, eles não fazem parte desse ser divino. Eles não são uma parte desse ser divino. Os únicos que não são, segundo essa visão religiosa. De modo que os Dalits, eles fazem na Índia tudo aquilo que é um trabalho menosprezado. Tudo aquilo que é um trabalho ruim. Isso porque eles não fazem parte desse ser divino, segundo essa crença. Agora, em relação às religiões, existe na Índia o Brahmanismo, que é desde esse período da antiguidade indiana. O Brahmanismo acredita que o ser superior, controlador do universo, Brahma, ele é o Deus total aí superior. Eles acreditam na reencarnação, que a alma pode voltar, a alma humana pode voltar no corpo de outra pessoa, e etc. Também existe o hinduísmo, que também é uma mistura de crenças religiosas. Eles acreditam também na reencarnação, mas eles acreditam em vários deuses, e cada templo que eles constroem é como a morada dos deuses, e etc. E também tem o budismo aí, que teria sido fundado por Siddhartha Gautama, que era um filho de um nobre, e depois de 7 dias e 7 noites fazendo uma meditação, ele chegou naquilo que é chamado de Nirvana. Ele chegou na iluminação, no despertar. E assim, os seguidores do budismo, eles procuram viver uma vida honesta, justa, uma vida onde eles procuram não fazer mal a nenhum ser vivo, não ingerem bebidas alcoólicas, drogas e etc. Porém, dessas 3 religiões, apenas o Brahmanismo e o hinduísmo vieram desse período védico, da Índia Antiga. O budismo já é outra história, outro contexto. Aí eu coloquei essa imagem mostrando como era esse sistema de castas. Os Brahmanes, que eram os sacerdotes e viviam da religião. Embaixo, os Kshatriyas, que assim eram os guerreiros da sociedade. Mais abaixo, os Vaishyas, que eram os comerciantes. Em seguida, os Sudras, que eram os servos. Embaixo, na base da sociedade, os Párias, os intocáveis, ou os Dalits, que faziam tudo aquilo que os outros não faziam, os trabalhos que eram considerados desprezíveis pela sociedade. Coloquei uma foto de uma comerciante de especiarias. Uma comerciante, logicamente, que indiana. Essas especiarias levaram muitos europeus para a Índia no século XVI, em busca dessas especiarias. Assim como a base da economia para eles, esses temperos funcionavam, também eles são relacionados a questões religiosas. Cada um ali é atribuído, é colocado uma questão específica para um deus específico, através dos rituais. E aí uma imagem do que seria o Buda, Siddhartha Gautama, o iluminado. Para os budistas, não existem deuses, e nem muito menos Buda foi um deus. Então eles seguem, assim, os ensinamentos de Buda, Siddhartha Gautama. Está aqui bem no peito uma suástica, uma cruz suástica.
E para os indianos antigos, isso significava boa sorte. Porém, essa cruz foi apropriada, foi pega pelos nazistas, eles transformaram isso em um símbolo de preconceito, um símbolo de intolerância e um símbolo de ódio. Porém, para os indianos, como vale até hoje, essa cruz suástica é um símbolo de boa sorte. Enfim,